Todos os dias, milhões de latas e garrafas de refrigerante zero são abertas ao redor do mundo, entregando aquela explosão gaseificada, gelada e doce, sem adicionar uma única caloria à sua dieta. Mas o que pouca gente imagina é que por trás dessa promessa simples existe uma das operações industriais mais precisas, gigantescas e rigorosas da engenharia de alimentos. A ilusão de que um refrigerante sem açúcar é apenas água misturada com adoçante no fundo de um tanque cai por terra quando você entra em uma fábrica de invase, onde tubulações de aço inoxidável quilométricas, misturadores de alta pressão e esteiras que operam em velocidades quase invisíveis a olho nu trabalham em uma sincronia mecânica perfeita. O refrigerante zero se tornou um pilar invisível da indústria da dieta moderna, consumido vorazmente por atletas em preparação, pessoas em processos severos de emagrecimento ou simplesmente por quem busca o sabor tradicional para acompanhar a refeição sem o peso dos carboidratos. Para replicar a textura exata, o peso no paladar e o sabor marcante da versão original, a grande indústria precisa executar um verdadeiro balé químico e logístico que começa ininterruptamente com o ingrediente mais abundante e crítico de todos: a água. Em uma planta industrial de alto rendimento, a água que chega da rede pública ou de poços artesianos subterrâneos não é sequer considerada limpa o suficiente para o processo. Ela é enviada para um setor de tratamento colossal, enfrentando uma bateria de filtros industriais de areia para reter partículas grossas, enormes tanques de carvão ativado para remover qualquer odor ou sabor residual e, na maioria das vezes, avançados sistemas de osmose reversa e potentes lâmpadas de luz ultravioleta. Essa purificação extrema garante uma água de base com pureza absoluta, pois qualquer microtraço de mineral, cloro ou alteração de pH destruiria quimicamente o perfil de sabor final da bebida. Depois que milhares de litros de água são padronizados, eles seguem por quilômetros de tubulações estéreis até o verdadeiro cofre da fábrica, a sala de preparação de xaropes. É exatamente dentro desses imensos tanques herméticos que a mágica da versão dietética acontece. Enquanto uma linha de refrigerantes tradicionais recebe caminhões lotados de açúcar líquido e xarope de milho, a linha de refrigerante zero opera com uma precisão cirúrgica de laboratório farmacêutico, utilizando adoçantes artificiais de altíssima intensidade, como o aspartame, a sucralose ou o acesulfame de potássio. Como esses compostos sintéticos adoçam de 200 a 600 vezes mais que o açúcar comum, a quantidade física injetada nos enormes tanques de mistura de milhares de litros é incrivelmente pequena, exigindo balanças industriais de altíssima sensibilidade, onde um erro de poucos gramas poderia arruinar um lote inteiro que vale milhões. A essa mistura de água e adoçantes, as máquinas adicionam automaticamente os ácidos reguladores, como o ácido fosfórico ou o ácido cítrico, que são os verdadeiros responsáveis por dar aquela leve e característica mordida ácida na língua, simulando o frescor da fruta ou da cola. Nesse momento também entram os conservantes, para garantir a estabilidade do produto na prateleira, os aromatizantes voláteis e o corante, que no caso das famosas bebidas escuras é o espesso caramelo tipo 4. Se você está gostando de descobrir como as suas bebidas e alimentos favoritos ganham vida dentro das fábricas, aproveite e deixe o seu like neste vídeo agora mesmo, pois isso mostra que você curte esse formato e nos ajuda a trazer mais bastidores intrigantes e ocultos da indústria da dieta para você. Com o xarope base zero açúcar perfeitamente homogeneizado por hélices gigantes que giram sem parar, ele é bombeado e finalmente misturado com o restante da água purificada em uma proporção matemática exata, formando o que os engenheiros químicos chamam de bebida pronta sem gás. Mas é óbvio que um refrigerante não tem a mesma alma sem as suas clássicas bolhas fervilhantes. A partir desse ponto crítico, o líquido escuro é sugado por bombas de alta potência para um maquinário isolado chamado carbonatador. Para que o gás carbônico se dissolva perfeitamente na bebida, sem formar bolhas grandes que escapariam logo após abrir a lata, o líquido precisa ser submetido a um resfriamento extremo, chegando a temperaturas muito próximas de 0 graus Celsius.
Isso acontece porque os líquidos gelados têm a capacidade física de absorver e segurar muito mais gás do que líquidos quentes. O dióxido de carbono puro é então injetado sob altíssima pressão dentro dos tanques gelados, forçando violentamente as moléculas de CO2 a se entrelaçarem com a água aromatizada. E imediatamente após essa carbonatação pressurizada, a bebida, agora borbulhante e perigosamente instável se exposta ao ar livre, corre pelas veias de aço da fábrica direto para a máquina enchedora, que sem dúvida é o equipamento mais hipnótico e barulhento de toda a linha de produção. Trata-se de um carrossel rotativo de precisão gigantesco que gira a velocidades alucinantes, capaz de encher e selar perfeitamente mais de 1.500 latas ou garrafas a cada minuto que passa. Antes do líquido entrar, as embalagens vazias que chegam deslizando por quilométricas esteiras de ar comprimido são viradas de cabeça para baixo e purgadas com um jato rápido de gás inerte. O objetivo dessa etapa é expulsar todo o oxigênio de dentro da lata, garantindo que a bebida não oxide e não sofra degradação de sabor ao longo dos meses em que ficará no supermercado. Assim que o oxigênio é expulso, bicos injetores de altíssima vazão enchem o recipiente em frações de segundo, parando milimetricamente no nível exato antes de transbordar. O fechamento é imediato, cravando a tampa metálica de alumínio sob forte pressão mecânica ou rosqueando a tampa de plástico rígido com torquímetros industriais antes que o gás gelado tenha qualquer milissegundo de chance de escapar para a atmosfera da fábrica. Enquanto as latas e garrafas, agora cheias e seladas, disparam em fila indiana pelas reluzantes esteiras finais da linha de montagem, elas são obrigadas a atravessar um rigoroso posto de controle de qualidade totalmente invisível e automatizado. Sensores ópticos, câmeras de alta velocidade, beixes de raio-x e monitores de pressão acústica verificam o interior e o exterior de cada unidade individualmente em milissegundos. Se o sistema detectar que uma única lata está com 1 milímetro a menos de líquido, com a tampa levemente desalinhada ou com a pressão interna incorreta, um braço pneumático emite um jato de ar concentrado que expulsa a embalagem defeituosa violentamente da esteira, desviando-a para o tanque de descarte. As embalagens aprovadas nessa blitz de qualidade passam rapidamente por impressoras a jato de tinta laser, que gravam no metal ou no plástico a data de validade, o horário exato do envase e o lote de produção. Em seguida, as embalagens geladas entram em um longo túnel de banho de água morna. Essa etapa contraintuitiva serve propositalmente para elevar a temperatura externa da embalagem até a temperatura ambiente, evitando que a condensação da umidade do ar crie suor nas latas e acabe rasgando ou umedecendo as caixas de papelão durante as viagens de caminhão. Finalmente, braços robóticos gigantescos e máquinas encartucháveis agrupam as latas e garrafas em pacotes de 12 ou 24 unidades, envolvem tudo em filme plástico termorretrátil que encolhe com o calor e empilham os fardos pesados em pallets de madeira padronizados. Esses pallets são imediatamente envolvidos em mais plástico e engolidos por frotas de empilhadeiras ágeis que os transportam direto para a escuridão dos centros de distribuição. É um processo ininterrupto, brutal, barulhento e ao mesmo tempo delicadamente calculado, que transforma adoçantes em pó, extratos aromáticos invisíveis e milhões de litros de água filtrada em uma das bebidas mais lucrativas e consumidas de todo o planeta. Fica claro que tirar o açúcar de um produto popular sem perder sua essência exige um nível de tecnologia, higiene e precisão industrial muito maior do que a maioria dos consumidores consegue imaginar ao abrir a sua latinha gelada no final do dia. Se esse mergulho veloz e detalhado nos bastidores sombrios da indústria de bebidas te surpreendeu de alguma forma, não saia sem deixar o seu like neste vídeo agora mesmo, pois isso mostra que você curte esse formato e nos ajuda a trazer mais bastidores intrigantes e ocultos da indústria da dieta para você.